No projeto de hoje a gente vai aprender muita coisa. Olha só, eu tenho aqui um formuláriozinho, tem um label aqui, e aí olha, a gente vai fazer esse campo de busca. Então eu fiz aqui um projeto onde eu tenho alguns jogos do Nintendo 64 que você pode fazer uma busca, e aí, por exemplo, quando a pessoa digita aqui, por exemplo, Mario, os resultados aparecem e você tem aí essa listagem bem bacana na tela. Ela é animada e tal. É um projeto onde a gente vai aprender muita coisa. Fala pessoal, eu sou Emerson Broga e eu ajudo desenvolvedores em suas carreiras ensinando React, JavaScript e Node.js. No vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer esse Instant Search, é conhecido aí como autocomplete ou busca instantânea, que é quando você vai digitando ali no campo de busca e ele já vai exibindo os resultados, logo ali de forma quase que instantânea. E é isso que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa aí o seu joinha, compartilha com seus amigos, porque eu sempre estou trazendo novos vídeos aqui ensinando muita coisa relacionada a JavaScript, React e Node.js. Então agora, sem mais delongas, vamos lá para o computador. No projeto de hoje a gente vai aprender muita coisa. Olha só, eu tenho aqui um formuláriozinho, tem um label aqui, e aí olha, a gente vai fazer esse campo de busca. Então eu fiz aqui um projeto onde eu tenho alguns jogos do Nintendo 64 que você pode fazer uma busca, e aí, por exemplo, quando a pessoa digita aqui, por exemplo, Mario, os resultados aparecem e você tem aí essa listagem bem bacana na tela. Ela é animada e tal. É um projeto onde a gente vai aprender muita coisa. Por exemplo, se você reparar, tem um pequeno detalhe aqui, quando a gente entra em foco e sai do foco, o background aqui do input fica com a outra cor, e ela é animada. Outra coisa, outro detalhinho pequeno também, mas que faz uma diferença. Como eu tenho essa barra aqui embaixo, é um border bottom, e aí a gente colocou aqui, por exemplo, tem um border radius em cima, embaixo, e não tem dos lados, então isso também é uma coisa que você vai aprender aqui nesse vídeo. Temos aqui os resultados, uma lista, uma UL, LI, e aí esse item aqui, esse ícone aqui, ele é um list style type, então a gente está passando aqui um emoji como, ao invés de ficar aquele bullet, aquela bolinha, a gente tem isso aí, e a animaçãozinha também, Então, por exemplo, se eu colocar aqui para buscar os jogos da Nintendo, a gente tem essa animaçãozinha bem bacana aí, Deixa eu colocar aqui, por exemplo, 99, saiu muitos jogos com o nome 99, a gente tem os jogos com o nome 2000 também. Então tem toda essa animaçãozinha e tal, muito bacana aí no nosso formulário de busca, que é o que a gente chama aí de autocomplete, instant search, vai depender do nome que você conhece. E eu vou te ensinar tudo isso aqui nesse vídeo, então fica ligado aí para a gente começar. Então, pessoal, como esse projeto aqui, geralmente você vai fazer fazendo uma busca em uma API, aqui também eu tenho uma API, só que uma API que eu mesmo desenvolvi, uma API bem simples, ela já está rodando aqui, na porta 8337. Então eu tenho aqui a mensagem API OK, e se eu vier aqui em /games, eu vou ter uma lista de jogos, tá vendo? Game list. E aí, baseado nessa lista de jogos, eu consigo fazer uma busca, Eu passo aqui um parâmetro Q de query, e aí eu posso fazer uma busca, por exemplo, Mario. E aí quando eu faço essa busca, ele me retorna aqui, por exemplo, os jogos que tem Mario, seja no título, seja nos publishers, nos developers, e tudo isso aí. Então eu já tenho essa API rodando, e é ela que a gente vai usar para fazer esse projeto, tá? Então vamos lá, eu vou começar abrindo aqui o Visual Studio Code. Então aqui no terminal eu já estou nessa pasta que eu chamei de Search Results. Nós vamos criar o nosso projeto em React usando o Create React App. Então npx create React App, e aí eu vou chamar ele de Search Results. Vamos aguardar essa criação, na instalação aí de todas as dependências e tudo mais, e a gente volta assim que acabar a instalação. Pronto, agora que acabou a instalação, eu vou entrar naquela pasta, então cd Search Results. Aqui eu vou abrir o Visual Studio Code, deixa ele abrir aqui para mim. Pronto, está aqui o Visual Studio Code. Prontinho, a gente tem aqui o boilerplate, a configuração inicial, os arquivos iniciais aí do Create React App. E eu já vou aproveitar e já vou dar um npm start aqui também, para a gente inicializar esse projeto. Ele vai rodar aqui para a gente na porta 3000. Então beleza, a gente está aqui no nosso projeto.
eu vou começar deletando tudo aqui, né, para a gente começar literalmente do zero. Vou apagar aqui também essa logo e vou começar criando nossa estrutura aqui e depois a gente volta estilizando e depois a gente volta colocando o JavaScript e por fim a gente faz aí uma refatoração, as melhorias e tudo mais. Então vamos lá, a primeira coisa que eu gosto de fazer nos meus projetos é criar uma div aqui que eu vou chamar ela de container, né? Vou pôr um class name aqui nela de container. Dentro dessa div eu vou ter um formulário e dentro desse formulário a gente vai trabalhar aqui, né? Vou colocar aqui um label que eu vou chamar de game search. Logo em seguida eu vou pôr um input que a gente vai ter um name de search. Vou colocar também um ID search e vou fechar ele aqui, self-closing tag. Né? Esse ID aqui, no caso, a gente vai usar para o for aqui, né? Lembra que o label, se você colocar aqui, né, o for, que no caso do JSX é HTML for, e aí você passa aqui o nome, que é o mesmo do ID, quando você clica no label, ele ativa o input. Depois, logo em seguida, a gente vai ter os nossos resultados de busca. Então, vou ter aqui uma div, que eu vou dar o class name nela, class name de search results, e nesse search results a gente vai ter uma lista e dentro dessa lista a gente vai ter vários itens, né, LI aí. Então vou colocar aqui, por exemplo, Mario, Zelda, Donkey Kong, só colocando um placeholder aqui para a gente ter uma estrutura. Vamos voltar lá no nosso browser para a gente ver como é que está isso aí. E tá aqui, a gente tem o nosso Game Search, Mario, Zelda, Donkey Kong. Vamos, né, eu clico aqui também no label, ele ativa aqui para mim o input. Então vamos voltar, vamos fazer agora um estilo, né, um CSS, para a gente deixar isso aí bem bonito, para a gente poder trabalhar. Eu vou abrir aqui esse app.css, vou deletar tudo que está nele, e agora a gente vai começar a fazer todos esses estilos aí. Vou começar colocando um CSS reset básico aqui, né, então margem 0, padding 0 e box sizing border box. Depois eu vou fazer o seguinte, no body eu já gosto de colocar o seguinte, ó, color, e aí eu passo aqui uma cor que é um branco bem clarinho, então é F1, 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 ou é1, isso, e coloco um background color também escuro, background color, e aí eu passo aqui um E, pronto. A gente vai ter aí o dark mode, né, vamos dizer assim. Então tá aí. Aí eu já vou começar fazendo o seguinte, eu vou colocar aqui a largura do meu body é 100% e que a altura mínima, min height, é 100 view height, ou seja, a altura da tela. Vou colocar também que ele vai ter display flex, só para ele já alinhar para a gente aí, e vou centralizar o conteúdo, né, justify content center. Beleza, agora a gente vai trabalhar naquela div container, que eu vou colocar aqui, ó, ponto container, né, o nosso seletor aqui de classes. Vou colocar a largura dele de 600 pixels, só para ficar bonitinho aí. E vou colocar que ele tem um padding top de 100 pixels. Só para a gente começar um pouquinho para baixo da tela, né, não começar topado lá em cima. Agora eu quero estilizar o nosso label. Então vamos aqui, ó, container, form, label. E aí nesse label eu vou falar o seguinte, eu quero ele display block, display block, eu quero ele com margem bottom de 0.8 em e quero um font weight bold. Depois a gente vai estilizar o nosso input, que aí é um dos estilos mais bacanas aqui do nosso CSS, né? Deixa eu subir isso aqui um pouco. E aí aqui no nosso input eu vou colocar aqui, ó, container, form, input, e aí eu vou falar com ele o seguinte, color, eu vou colocar inherit, ou seja, para ele herdar a cor, né, dos elementos pi. Vou colocar background color, eu vou colocar RGBA, colocar um transparente, né? Então vou colocar aqui 255, 255, 255 e 0, né? No alpha aqui, eu vou colocar o 0 para ficar transparente. Vou colocar o nosso padding, um padding bem
pouquinho, né? 0.2 em. Vou colocar que ele não tem nenhuma borda, olha só, border none, e depois eu vou sobrepor com border bottom de solid, 2 pixels, e aí eu vou colocar quase um branco, quase transparente, né? Então vou colocar aqui a opacidade, ó, de 0.2. Depois eu tenho que fazer aquelas bordinhas ficarem arredondadas em cima, mas retas embaixo. Então, no border radius aqui, eu vou fazer o seguinte: 8 pixels no topo direita, 8 pixels no topo esquerda, 0 e 0. E aí a gente vai ter o border radius, né, bonitinho lá. Vou colocar também o font size de 3 rem, 3.5 rem. E vou colocar o font weight bold. Vou colocar também a largura de 100% e outline none. Vamos dar uma olhada como é que ficou? Então tá aqui, a gente já tem o nosso formuláriozinho aqui, né, nosso input bem bacana. Aí lembra do efeitinho de fazer aparecer e sumir, né, um background e tal? Vamos fazer ele aqui agora. Como que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui um transition, isso. Vou colocar background color. Vou passar o intervalo de tempo, né, 0.5 segundos e o tipo de animação, né, easy in. E vou falar aqui o seguinte depois, ó, ponto container form input focus, ou seja, quando ele tiver em foco, aí eu vou usar esse background aqui, ó, só que com opacidade o seguinte, opa, deixa eu colocar aqui, deixa eu pegar aqui de novo, isso, e aí eu vou colocar aqui, ó, com opacidade de 0.05, bem pequenininho, bem suave. E aí olha só o efeito que a gente tem. Quando a gente clica, ele mostra, olha só, bem devagarzinho, bem suave, entendeu? Já tá bem bacana aqui. Agora a gente vai estilizar a nossa lista aqui de resultados, né? Muito importante aí também. Então vamos lá, como que a gente vai fazer? Deixa eu subir tudo isso aqui para a gente começar aqui a estilizar a lista de resultados. Então a gente vai ter container.search results UL, né? Lembra que a gente tem o L. E aí eu já vou estilizar logo o nosso LI. E o que eu quero no LI? Eu quero um font size de 1.5 rem, font weight eu quero bold, que mais? Color eu quero RGBA, isso. E aí eu quero 255, 255, 255, deixa eu voltar um aqui, 255, e eu quero ela bem clarinha também, então 0.5 aí de opacidade. E aí a gente já vai ter esse resultado aqui bacana, tá vendo? Então a gente tem a busca aqui em cima e os resultados aqui embaixo. Joia! Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero colocar o list style com um emoji, né? Então vamos colocar aqui, ó, como que a gente faz isso? List style type, e aí eu vou passar o Unicode do meu emoji. Qual que é? Eu já peguei ele aqui, eu já sei qual que é, né? Então é 2B50. Se você quiser saber quais são os Unicodes dos emojis, você procura no Google, né? Então você põe lá emoji, não sei o que, emoji coração, Unicode. Vai sair um código mais ou menos assim, e aí você coloca aqui, tá bom? List style position, eu quero que ele fique inside. E aí eu quero fazer, deixa eu ver aqui, ó lá, tá aqui já, prontinho pra gente, tem a estrelinha, tá tudo aí, só que eu quero colocar um espaço aqui, ó, entre esse elemento, né, o meu bullet e o meu texto. Só que aí eu vou ter que fazer uma pequena alteração no HTML, eu vou ter que colocar cada um desses textos dentro de um span, para a gente poder colocar um padding nele. Então vou colocar aqui, ó, span, deixa eu copiar aqui, isso. Então vamos fazer isso para os outros também, né? Então vou colocar aqui, e copiar aqui e aqui. Agora a gente consegue colocar um espaço, né? Colocar um padding ali, que aí eu faço o seguinte, vou pegar aqui, LI, span, e aí eu coloco aqui padding left de 1 CH, ou seja, um character,
né, uma letra. Então tá aí, deu um espacinho bem bacana. Deixa eu ver o que mais. Eu quero também um hover, né? Quando eu passar o mouse em cima desse elemento LI, eu quero também que ele tenha um background e tal. Então vamos fazer aqui, ó, LI hover. E aí eu quero fazer o seguinte, eu quero colocar que ele tenha também um cursor pointer, por mais que ainda não é clicável, mas eu acho que vai ficar bonitinho aí, vai ficar elegante, né? Vou colocar aqui o color RGBA, né? Vou aumentar aqui também a intensidade da cor do texto. Então vou colocar aqui 255, 255, 255 e aí eu vou colocar 0.8 e aqui uma vírgula, isso. Vou colocar também, né, o background color com RGBA de 255, 255, 255 e 0.05. E agora a gente vai ter esse resultado aqui, ó. A gente vai passando o mouse e fica bem bacana lá. E vou colocar também que a gente quer uma altura da linha, né? Tá muito encostadinho as coisas. Então vou colocar aqui, ó, em cima um line height de 2.5 rem. Então vamos lá, tá aqui, pronto, o espaçamento. Já está aí para a gente bonitinho mostrando. Depois a gente vai fazer aquela animaçãozinha, né, e a gente volta aí. Deixa eu ver o que mais que eu vou precisar. Pronto, acho que agora aqui já dá para a gente brincar com o JavaScript, né? Já fizemos aqui um estilo bem bacana. Vamos lá brincar com o JavaScript. Como que a gente vai fazer isso aqui funcionar? No input aqui, eu preciso de pegar cada vez que o valor é alterado. E para fazer isso, a gente usa um event handler chamado onChange. Ou seja, cada vez que a pessoa digitar aqui dentro, a gente vai pegar, né, e ter esse evento sendo chamado. Eu vou chamar ele de handle input change. E aí eu vou criar ele aqui em cima. Então, const handle input change vai receber o evento. E aí aqui dentro a gente vai tratar isso aí. Eu vou começar chamando aqui um e.prevent default. E aqui eu vou só dar um console.log no nosso valor, né? E como que eu pego o valor desse input? Eu pego ele a partir do evento.target.value. Pronto, e aqui eu consigo ter esse evento. Então eu vou colocar só um outro logzinho aqui, só para a gente identificar ele lá no nosso console. Então, handle input change e logo em seguida o nosso valor aqui. Vamos abrir o nosso inspect aqui, abrir o nosso console e vamos acompanhar aqui os valores, né? Então, se eu digitar aqui, ó, A, ele mostra para mim. Se eu digitar Mário, ele mostra para mim também. Então, cada vez que a gente muda, ó, ele vai chamando essa função. E é exatamente aqui, depois de ter esse valor, que a gente vai fazer a consulta na API. Né? Lembra que eu já tenho essa API rodando, então ela já está aqui. Ó, a gente vai usar esse endereço aqui para fazer a busca. Até copiei ele ali agora, vou deixar ele aqui para a gente. Ó. Então, eu só passo aqui o que tiver como valor aqui, eu passo fazendo a minha busca, né? Então vamos lá, vamos fazer o seguinte, já vamos pegar o valor aqui, ó. Então const value e.target, né? Já estou fazendo um destructuring aqui. E agora nós vamos fazer o seguinte, ó, se não tiver nenhum target, se não tiver nenhum valor, né, na verdade, eu vou só dar um return, ou seja, não tem nenhum valor, não quero fazer nenhuma busca vazia, né? E aqui a gente vai fazer a busca efetivamente. Então como que a gente faz isso? Vou usar a Fetch API, né? Se você ainda não conhece a Fetch API, eu tenho um outro vídeo onde eu explico como que funciona a Fetch API. E aí vamos fazer essa chamada aqui, ó, Fetch. Aí eu vou passar o URL, que eu vou criar aqui agora. E aí a gente vai ter essa promise que vai executar trazendo os resultados da busca. Então vamos criar aqui a nossa URL. Então const URL. Como eu já sei que é essa URL aqui, eu vou só copiar ela toda. Vou colocar aqui, né, o backtick para a gente fazer essa concatenação usando template strings, e aqui eu passo o valor. Então aqui agora a gente tem a URL toda. Se eu fizer só esse Fetch API, ele vai executar lá para mim, né? Vai me retornar uma promise. Se ele retorna uma promise, a gente pode usar o ponto .then aqui, fazer o que a gente precisa, e aí eu vou pegar essa resposta, né, response que ele me retorna aqui, e vou convertê-la para JSON, porque eu sei que a nossa API retorna os dados no formato JSON.
Feito isso, eu vou colocar um outro dentro aqui, que eu quero fazer um console.log nesse resultado. Então, vou colocar aqui, ó, vou deixar assim, e a gente vai fazer, né, vamos mostrar isso aí no browser. Então, vou voltar aqui no meu projeto, vou limpar aqui, e aí quando eu busco aqui, tá, ele não mostrou nada, vamos ver o que é, e o erro está aqui, ó, eu coloquei aqui quando tiver valor para ele retornar. Na verdade, eu quero que ele retorne quando não tiver valor, né, eu esqueci de fazer essa negação aqui. Então vamos lá, vamos agora, vai funcionar direitinho, vamos dar um refresh aqui. Mário buscou lá, ele me mostrou aqui as buscas e tá aqui, eu tenho um array, né? Eu tenho esse response aqui, game list, eu tenho aqui os dados e eu tenho um array de 10 posições, né? Então a gente agora, com esse array em mãos, a gente precisa de colocar ele em algum lugar aqui na nossa aplicação para a gente exibir ele aqui nessa lista, correto? E aí para isso a gente vai usar o useState. Então, import useState from React. E aí, com o useState, a gente vai definir um estado aqui e uma função para definir, né, o valor desse estado. Então, const, vou chamar aqui de data. Vou ter a função setData também. E aí, useState, vou inicializar ela com um array vazio. Beleza? Feito isso, eu tenho que definir esse valor, né, na hora que a gente receber aqui esses dados, né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou receber aqui, ó, esse valor, esse resultado, né? Vamos colocar assim, result, por exemplo. E aí dentro dessa função eu vou passar aqui setData como result.data, beleza? Porque a gente tem ele aqui dentro desse, né, dessa propriedade data aqui. Só que aí eu já vou usar aqui o destructuring, ao invés de eu pegar esse result e depois fazer o ponto data, eu já vou dar um destructuring e pegar o data aqui de uma vez, e aí com isso eu só faço aqui um data, dessa forma, setData, data. E aí eu posso colocar aqui direto e só fechar aqui, ó, e deixar muito mais limpo aqui o código. Uma vez definido esse data, né, deixa eu dar um console.log nele aqui, ó, console.log, colocar aqui data e a gente vai ter ele aqui. E aí vou tirar esse outro aqui do input, só para a gente já dar uma limpada. Vou deletar também essa linha aqui do nossa API da URL, né? A URL da API, quer dizer, que a gente já tem isso. Então, vamos ver isso aqui no console novamente. Então, fez a busca aqui, ó. Opa, Mário, fiz a busca aqui, então trouxe aqui para mim os resultados. Ótimo. Então agora com os resultados eu preciso de exibir esses resultados, né? O que eu vou fazer? Eu vou criar um outro componente que eu vou chamar de Search Results, né? Vou criar aqui, ó, Search Results. Beleza. E aí eu vou passar esses dados, né, para esse componente. Então data, e aí eu passo aqui data. Então vamos criar esse componente? Então vou criar uma nova pasta aqui, new file, vou colocar aqui, ó, components barra search results barra index.js. Pronto, agora que eu estou aqui dentro desse novo componente, eu vou criar ele, né, const search results, vai receber aqui uma arrow function e export default search results. Aqui dentro eu vou colar aquele resultado que a gente tinha, né, aquela div, e aí eu vou retornar ela aqui, ó. Então return search results e tá tudo aqui belezinha. E aí o seguinte, essas listas aqui, né, os LI e spam, a gente vai popular com os dados. Então lembra que aqui a gente vai receber esses dados. E aí eu já vou fazer o seguinte, ó, já vou fazer uma verificação, if not data, ou não tem dados, né, ou ele existe, mas ele está vazio, né, não tem um tamanho, né, é um array vazio, return null. Então já vou retornar aqui, deixa eu só corrigir o length aqui que eu escrevi errado. Beleza. E agora a gente vai fazer, né, esses game list, né, result list, vamos chamar assim. Então const result list, list, a gente vai fazer o quê? Um map, né? Então vou pegar os dados aqui, é um array, vou fazer um map, e aí a gente vai ter aqui cada um dos itens, né, item, e aí aqui dentro eu vou retornar cada uma daquelas LIs, né? Então return, e aí eu faço aqui, ó, LI, dentro de cada LI a gente vai ter um span,
E aí vamos olhar lá como que eu pego o nome, né, o nome o texto ali. Se eu abrir qualquer um aqui, a gente vai ver que a gente tem aqui como title. Então, vai ser item.title. E eu preciso também, como a gente está fazendo um map, eu preciso adicionar aqui uma chave, né, para na hora da reconciliação o React saber onde ele vai colocar. E eu vou usar o ID, então underline ID, então item.underline ID. E assim a gente vai ter o nosso result list. Aí eu só preciso de colocar ele aqui dentro da nossa UL. Então vou colocar ele aqui, beleza, então tá aí o nosso result list. E aí eu posso também fazer o destructuring aqui de uma vez, né? Ao invés de pegar o item aqui, eu já pego direto o underline ID e o title, que são os dois valores que eu preciso. E aí aqui dentro fica mais fácil de exibir. Beleza, então tá aqui o nosso search results. Vamos importar ele lá no nosso app. Então vou colocar aqui, ó, import search results from, e aí o caminho dele, components /search results. Com ele aqui na mão, a gente já está usando ele aqui, a gente vai ter essa exibição lá. Então se eu buscar aqui Mário, já está lá, já está funcionando aí para a gente, ó, já fez a busca aqui para a gente. Então é isso, você faz a busca, né, se eu colocar aqui, por exemplo, para buscar os jogos publicados pela Nintendo e tal, a gente tem aqui, se eu colocar, por exemplo, 2000 aqui, então aqui também os nossos jogos que tem 2000 no título, né? Lembrando que ele busca não só no título, mas também nos publishers e developers e tudo mais. Então a gente tem aí já essa busca funcionando. Agora tem alguns detalhes, né, que eu quero fazer, ó, para a gente melhorar esse aqui deve ser algum registro de teste lá do banco. Eu quero fazer algumas alterações para a gente melhorar isso aí, né? Então, por exemplo, vamos lá. Primeira alteração que eu quero fazer. Deixa eu tirar esse console.log aqui. E aí eu quero fazer o seguinte, ó. Se não tiver nenhum valor, eu quero que ele exclua o que tiver no resultado. Então, ou seja, se a pessoa apagou, né, ela apagou o texto que está no input, a lista de resultados ela também some. Então, ao invés de dar só um return aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou, antes de dar um return, eu vou setar esse data como um array vazio. Então, agora, se eu deletar, ele apaga tudo. Então, eu digito, ele aparece. Então, eu busco e ele mostra. Beleza? O primeiro detalhe foi esse. Outro detalhe que eu quero fazer é o seguinte. Quando eu começar a página aqui, eu quero que já seja selecionado, né? Eu quero que o input entre em foco. Ou seja, quando a página iniciar, né, o componente carregar, eu quero que ele entre em foco aqui. E aí que entra o hook chamado useRef. Como que a gente faz para usar ele, né? A gente importa ele aqui primeiro, useRef, ou seja, para ter uma referência de um elemento na página. Aqui em cima eu vou definir ele, então eu vou colocar aqui como input_ref, e aí eu inicializo ele aqui como nulo, né? Não tem nada ainda. E aqui embaixo, no meu input, eu coloco aqui essa propriedade ref e passo ela. Com ela em mãos, agora eu tenho uma referência, né, a esse elemento aqui. E aí eu quero que quando a página iniciar, a gente coloque ele em foco. Como que a gente faz isso? Eu vou usar o useEffect. E aí com o useEffect, lembra que a gente pode fazer para ele rodar uma vez quando a página é carregada e tal, todo aquele, né? Se você ainda não entende bem como funciona o useEffect, tem um vídeo aqui sobre o useEffect, é um dos hooks mais utilizados aí nos projetos, né? Ele e o useState. Então vamos lá, eu vou falar para quando ele inicializar, ele pegar esse input e colocar um foco para mim. Como que eu vou fazer isso? useEffect, aí eu passo aqui o primeiro parâmetro, que é uma função, o segundo parâmetro, que são as dependências, e aqui eu vou colocar o seguinte, ó, se tiver o input_ref, porque lembra que ele começa como null, né? Então a gente tem que verificar se ele existe. Então se tiver ele, eu quero fazer input_ref.current, para pegar o elemento, .focus. E aí agora que ele está em foco, né, quando ele entrar aqui e tiver o input, ele vai
ele vai pegar e colocar o foco para a gente. Então, se eu vier aqui na página ó, e clicar aqui, já começou lá para mim com foco, tá vendo? Eu clico fora, se eu der um reload, ele já volta para mim lá o foco. Então, você já aprendeu aqui a definir o foco em um elemento. Deixa eu ver o que mais que dá para fazer aqui de melhoria. Eu acho que agora são as pequenas firulas, né, de colocar os resultados aparecendo de forma animada com CSS. Então agora vamos lá. Como que a gente vai fazer para animar essa lista de resultados? Então primeiramente eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa lista, né, vou deixar aqui mais separadinho aqui o que a gente vai fazer, e eu vou fazer o seguinte, ó, position, já vou colocar que ele vai ter um position relative, e aí eu vou mexer no left. Então aqui ó, já vou começar mexendo aqui no left. Olha só, vou colocar aqui como 100%, só para mostrar a vocês. E aí, por exemplo, eu tenho aqui Mário. Então aqui, ó, coloquei 100%, ou seja, ele viria até aqui. Então tá 100%, tá lá depois, né? Vamos colocar, por exemplo, 90%, 80%. Aqui, ó, tá vendo? Ele tá indo até lá. E aí agora eu vou colocar o seguinte. Eu não quero que fique mostrando depois lá dessa lista, né? Então aqui no meu UL, ó, vou colocar aqui em cima. No meu UL, eu quero que ele tenha um overflow hidden. Hidden. E aí o que vai acontecer? Tudo que passar né, da div aqui, do meu UL aqui, tudo que passar, ele esconde. E aí com isso, se eu voltar aqui para 100%, ou seja, esse elemento começa lá fora. E aí eu tenho que animar ele para ele voltar, né? Ele vai voltar da direita para a esquerda. Então vamos fazer isso aí, a gente vai usar uma animação. Então como que a gente faz uma animação no CSS? Então eu vou criar ela aqui, ó, keyframes, né, para a gente fazer aí, e vou chamar ela de right to left. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui que em 0%, em 0%, ela vai estar como left 100%, e vou colocar que em 100%, ela vai estar com left em 0. E aí vou atribuir essa animação ao nosso LI aqui. Como que eu faço isso? Animation. E aí eu posso passar todos esses parâmetros, né? Então nome, right to left, duration, eu vou colocar para ele acontecer em 0.5 segundos. O timing function, eu vou colocar o easy in. O delay eu vou colocar como 0. O iteration count como 1. O direction como... direction não precisa. E o fill mode forwards. E eu acho que é só isso. A gente vai ter essa animação. Deixa eu ver aqui. Mário. Não mostrou. Eu acho que a gente precisa de mais um passo. Que é colocar aqui que na metade ele vai estar em 50%. Então no 50% ele vai estar em left 100 também. Deixa eu ver aqui. Mário. Deixa eu tirar isso aqui. Que eu não sei se essa ordem aqui é assim mesmo. Mas eu vou colocar o seguinte. Deixa eu tirar isso aqui. Vou colocar separado esses elementos. Aí eu vou colocar aqui, ó, animation iteration count como 1 e animation fill mode como forwards. Aí pronto, agora sim. É porque ele estava confundindo ali, porque eu coloquei o forwards antes do mode. Então aqui, ó, Mário. Pronto, carregou aí pra gente. E aí lembra que na demonstração que eu fiz primeiro, ele vem um de cada vez, né? Lembra que acontece ali de uma forma onde vem um de cada vez. Como que a gente vai fazer essa mágica, né? Aqui que entra o pulo do gato. O que a gente vai fazer? Aqui no Search Results, lembra que eu estou fazendo um map aqui? E pegando aqui esse primeiro elemento e tal? Eu vou mudar isso aqui de novo, eu vou pegar aqui item e index. E aí aqui embaixo eu vou fazer, para a gente fazer o destructuring, né, desse item aqui, item. E no index eu vou fazer o nosso delay. Eu vou usar ele para fazer o nosso delay. Como que vai funcionar isso? Eu vou fazer uma string que vai ser o nosso index. E aí lembra que o index começa em 0? Então eu vou colocar index mais 1 para ele começar em 1. E aí eu vou colocar aqui, ó, 100 para ele virar, né? Então ao invés de virar 1, ele vira 100, 200, 300, 400, que vai ser os nossos milissegundos.
para a gente fazer essa animação aí do delay. E como que eu vou fazer para pegar esse delay, nesse valor, lá no meu CSS? Eu vou criar ele aqui como uma variável do CSS inline. Então eu uso aqui o style, aí eu passo aqui dessa forma, aí eu coloco aqui, ó, delay, e aqui eu passo o meu delay. Delay. Pronto. Se eu for lá inspecionar esse elemento, olha só o que vai acontecer. Se eu der um inspect aqui, você vai ver que a gente tem aqui, ó, style delay 100 milissegundos. No próximo, 200, 300, 400. Tá vendo? Como eu sei que eu estou trazendo sempre 10 resultados, né? Então, do primeiro ao último vai demorar 1 segundo, né? Porque temos aqui 1000 milissegundos. Então, a gente vai usar esse delay na nossa animação CSS. Então, como que eu faço isso aqui? Eu vou pegar e vou colocar aqui, ó, animation, delay, e aí eu vou passar aquela variável, var, delay. Ela já está prontinha lá para a gente, né, escrita com MS, né, os milissegundos e tudo mais. E agora a gente vai ter esse resultado aqui, ó. Deixa eu dar um refresh. Então coloco aqui, por exemplo, Mario. Olha lá, vem um de cada vez. Se eu colocar Zelda, um de cada vez. Se eu colocar Nintendo, um de cada vez. 99, um de cada vez. Então tá aí, animadinho pra gente. E eu acho que é isso aí. A gente falou tudo que tinha para falar, fez tudo que tinha na demo e tá aí bonitão pra gente, uma busca, né, o Instant Results aí, um Search Results, tudo funcionando direitinho. Vale lembrar também que quando você estiver usando isso, provavelmente você vai precisar de implementar também um debounce, mas isso aí vai ficar para um outro vídeo. Bom, pessoal, então é isso aí, espero que você tenha aprendido, né? A gente fez muita coisa mesmo, né? Um projeto tão simples assim, mas envolve tanta coisa, tem animações CSS, teve como usar, né, todos esses eventos aí do on-change no input e tal, para a gente fazer a busca na API e tudo isso. Então, assim, muita coisa bacana mesmo. Se você gostou, mais uma vez, dá o seu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve porque ajuda bastante. E eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo. Valeu!